Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vim mostrar para vocês uma coleção que é lançamento da Eve Eva Tecidos. São 3 estampas diferentes. Quem foi na Mega Artesanal essa semana já pôde conhecer essa coleção nova, que se chama Flores em Relevo 3D. São 3 estampas bem lindas, bem diferentes. É tricoline digital, 100% algodão. Vou fazer várias peças com esses tecidos para ensinar vocês. Quem quiser adquirir é só visitar o site da Eve Eva Tecidos. O link e o meu cupom de desconto vão estar aqui na descrição desse vídeo. E para aproveitar, vou ensinar vocês. Já fiz aqui um kit bem lindo, já estou pensando no Dia dos Professores. Então, fiz um kit de necessaire, ela é uma necessaire um pouquinho diferente. Chamei ela de necessaire mimo, ela é um pouquinho mais estreita. Fiz em 2 tamanhos pra gente vender como kit. Já pensando no Dia dos Professores, vou começar a costurar, acumular peças para ter bastante produto à pronta entrega para mostrar em outubro. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Esse projeto da Necessaire Mimo é um projeto com moldes pagos, então vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os meus contatos. Quem quiser adquirir é só me chamar. Vocês vão receber os moldes das 2 necessaires em PDF por e-mail. É só imprimir, recortar que vocês vão poder montar esse kit de vocês. Aqui eu já preparei as 2 partes principais. Eu vou fazer só uma para mostrar para vocês, mas no final vocês vão ver as 2 prontas. Vou utilizar essa estampa daquela mesma coleção, Flores em Relevo 3D, da Eve Eva Tecidos. Esses desenhos aqui tem uma posição, então eu cortei o tecido no meio e fiz uma costurinha para emendar, para não ficar com as flores viradas. Se o tecido de vocês for uma estampa corrida que não tenha nenhuma posição, aí vocês passem o tecido sobre a manta e já façam o desenho aqui do molde e façam a costura em volta. Então, eu fiz essa emendinha aqui, passei sobre a manta R2 que eu estou utilizando, e depois eu cortei do tamanho do molde, fiz uma costura em toda a volta, toda a lateral, para ficar mais fácil de costurar. Sempre cortem a manta e o tecido um pouquinho maior para facilitar, e depois vocês desenham, façam o trabalhinho de matelacê que vocês querem fazer, para depois vocês cortarem as peças exatamente do tamanho do molde. Então, aqui eu tenho a minha parte principal pronta, vocês vão precisar do zíper, eu corto o zíper um pouquinho maior, para ficar mais fácil de colocar o cursor, depois nós vamos refilar. A minha etiqueta, nas 2 peças, eu costurei, ó, 4,5 centímetros da borda para baixo, nas 2, que fica na posição central depois. Então, vocês vão abrir o zíper, vão colocar direito com direito, vão alinhar, vão fazer uma costura de segurança primeiro, sempre dando uma leve esticada no zíper, para ele não ficar com aquela aparência ondulada no final. Aqui também. Vou colocar direito com direito, vou alinhar e fazer uma costurinha. Aqui vocês vão precisar de um tecidinho para o forro, também cortem no tamanho do molde. Depois eu corto as caixinhas de leite, eu só cortei um retângulo do tamanho do molde, e depois eu vou cortar essas caixinhas de leite. Então, agora a gente vai colocar direito com direito, faz uma costurinha nessa borda e faz uma costurinha aqui também. Prendi o zíper e o forro, agora nós podemos desvirar. Vamos marcar bem essa costura aqui do zíper, deixem bem vincado dos 2 lados. Agora, eu vou fazer uma costurinha de pesponto nessa borda aqui, já vou fazer uma costurinha em toda essa lateral para prender a parte principal no forro. Essa costurinha de pesponto eu sempre faço com o número 3, quando eu estou trabalhando com tecido. E a costura normal eu faço com ponto número 2,5, tá?
Fiz uma costurinha de pesponto aqui na borda. Também fiz uma costura em toda a lateral, prendendo o forro na parte principal e cortei esse excesso de forro que tinha ficado aqui. Não joguem fora esse pedacinho, porque a gente ainda vai poder utilizar nesse acabamento. Então, agora nós vamos colocar o cursor. Ó, vou mostrar pra vocês que eu estou fazendo a mesma coisa nas duas peças, tá? É o mesmo processo. Para encaixar mais fácil o cursor, vocês cortem a pontinha dos dentes do zíper de um lado. Encaixa de um lado. Encaixa do outro e puxa. Ó, tem que ficar bem alinhado. Os dois lados bem alinhados. Vou colocar de novo. Ó, se ficou alinhado as duas bordas, vocês fechem. Nós vamos colocar de novo para deixar aqui no meio da peça. Cuidem para encaixar bem direitinho, para ficar um acabamento bonito no final. Ó, os dois lados do zíper tem que ficar iguais. Se um ficou mais arredondado que o outro, é porque vocês não encaixaram no lugar certo. Então, vocês puxam um pouquinho, arrumem, até ficar igual os dois lados. Vamos deixar aqui no meio da peça. Eu sempre gosto de colocar o cursor fechando para a esquerda e abrindo para a direita. Agora, nós podemos desvirar. Agora, nós vamos colocar 2 puxadores. Para colocar os puxadores, eu utilizei esse mesmo pedacinho de tecido que sobrou aqui. Eu utilizei para fazer, que dá quase 5 centímetros, né? Ele não vai ficar muito largo, mas não tem problema. Aí, vocês cortem de 6 centímetros por essa lateralzinha aqui, ou façam de 5 centímetros. Se vocês querem mais largo, vocês façam de 6 centímetros. Aí, aqui ficou 5 por 6 centímetros. Dobrei ao meio, dobrei as duas laterais até o meio e dobrei de novo. Aí, faz uma costurinha aqui e faz outra costurinha aqui. Aqui eu já deixei pronto, ó, os puxadores. Então, a gente vai dobrar ao meio. Vai costurar aqui, bem no centro do zíper. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Antes de fechar, a gente vai colocar o cursor aqui, o puxador aqui. E faz essa costurinha aqui. Prendi os puxadores. Agora, nós vamos encaixar essas duas partes, o molde encaixa perfeitamente. Nós vamos fazer uma costurinha nessa lateral para fechar. E outra costurinha aqui nessa lateral. Essa costurinha eu faço com pontos bem largos, só para fechar mesmo. Vou fazer do outro lado. Agora, a gente pode cortar esse excesso que ficou aqui desse zíper. E agora, nós vamos fazer o acabamento nessa lateral. Vamos queimar esse zíper. Sabe aquele pedacinho de tecido que eu falei pra vocês que sobra daqui do forro? Vocês cortem ele no tamanho de 3,5 centímetros. Foi o que eu fiz aqui, ó. Já cortei pedacinhos de 3,5 centímetros. E vai dar pra gente utilizar nessa borda e nessa aqui. Depois, só aqui que a gente vai ter que cortar um pouquinho maior. Então, pra fazer o fechamento, ó, vocês vão pegar direito com direito, vão alinhar e vão fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina. Bem na lateral. Sempre inicia e finaliza com retrocesso. Já vou fazer aqui nessa outra lateral também. Agora, a gente vai empurrar esse tecidinho lá pra frente. Aqui, a gente vai dobrar até o meio, até a borda da peça. A gente vai dobrar de novo.
E aí, tem que tapar essa primeira costurinha que a gente fez. Então, passa 1 milímetro dessa costurinha e faz uma outra costura aqui na borda. É um viés, é como se fosse um viés, mas a gente tá utilizando o próprio tecido. Se vocês quiserem usar o viés industrial, não tem problema. Mas dá para aproveitar essas sobrinhas de tecido da própria peça. Ó, fica assim o acabamento, fica super bonito. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Dobra até o meio e traz, tapando a primeira costura. Então, essa lateral já está pronta, esse acabamento. E agora, a gente vai fechar as caixinhas de leite. As caixinhas de leite encaixam perfeitamente também. Então, agora, a gente vai fazer uma costurinha só para fechar essas 4 caixinhas de leite. Fiz uma costurinha para fechar essas 4 caixinhas de leite. Antes de fazer essa costura, vocês abram a necessaire, que vai ficar mais fácil de vocês movimentarem ela. Agora, vamos revisar. Como eu não fiz uma tela C, fica mais fácil de mascar o tecido aqui, dele ficar embolado. Então, eu utilizo sempre esse furador aqui para arrumar o tecido nos cantinhos e ele ficar com o acabamento perfeito. Agora, antes de finalizar, vocês cuidem aqui, deem uma olhadinha, ver se não ficou tecido mascado, torcido, principalmente aqui nos cantinhos. Se ficou perfeito, agora é só finalizar. O mesmo acabamento que a gente deu aqui nessa lateral, eu vou dar nas 4 caixinhas de leite. Só que agora, como é um pouquinho maior essa caixinha, eu não posso usar esse retalhinho aqui. Eu vou ter que pegar mais umas tirinhas de tecido, de 3,5 cm, para poder finalizar os 4 cantinhos. Vou mostrar o primeiro aqui só para vocês verem como é que vai ficar e depois eu finalizo os outros. Aqui tem que ser um pouquinho maior esse pedacinho de tecido do que a caixinha de leite, para sobrar essas pontinhas aqui, a gente poder fazer o acabamento. Ó, então, a caixinha de leite é desse tamanho, o tecido é um pouquinho maior, ó, tem 1,5 cm aqui para cada lado. Aí, a gente costura, ó, fiz uma costurinha. Agora, eu vou trazer ele aqui pra frente. Vou dobrar ao meio. Trazer até a borda da peça. Aqui nas laterais, eu gosto de dobrar primeiro. Sempre usem algum instrumento que ajude vocês a movimentar, tá? Esse aqui é um furador comum, que a gente encontra nos armarinhos. Ó, e na hora que eu dobrar, aí eu dobro até o meio. Faço isso nas 2 pontas. E aí, faço uma costurinha aqui em toda essa lateral. Ó, dobra a pontinha. E dobra de novo. Vocês podem alfinetar, podem usar o prendedor aquele, né? Eu fico arrumando na máquina aqui, que eu acho que é mais rápido. Tapa a primeira costura e faz uma costurinha mais na borda. Procurem sempre utilizar uma linha da cor do tecido, porque fica mais bonito, tá? Fica mais discreto esse acabamento.
dá trabalho, a gente tá toda hora trocando a linha, quando a gente tá trabalhando com tecidos e cores diferentes, mas o acabamento fica muito mais bonito. Aí fica assim o acabamento. A única diferença é só dobrar essas pontinhas aqui das laterais pra dentro. Agora, eu vou fazer isso que eu fiz aqui, eu vou fazer nessas outras 3 caixinhas de leite. Finalizei as 4 caixinhas de leite. Nessa menor também já está finalizado. Agora, é só nós desvirarmos. Empurrem esses cantinhos bem pra fora. A manta R2 é mais estruturada, então ela já deixa a peça arrumadinha. É só a gente passar depois um pouquinho com ferro morno pra deixar bem vincado os cantinhos. Essas costuras aqui, vocês sempre arrumem, vinquem elas, pra elas não ficarem pra dentro, né? Tem que empurrar bem pra fora e vincar ela, deixar ela bem marcadinha pra fora. Eu passo ela com ferro morno, dou uma leve esquentada e vou vincando os cantinhos pra deixar ela nesse formato, que aí ela marca a manta e fica nesse formato retangular. Como essa aqui é menorzinha, ela já fica bem marcadinha. Ó, já fica quase pronta, só vou dar uma passadinha de leve. E agora eu vou desvirar essa maior. Visitem o site da Eva Tecidos para vocês conhecerem essa coleção, flores em relevo 3D e muitas outras coleções que tem lá. Utilize o meu cupom de desconto para compras. Também marquem aqui essas costuras. Se a gente marcar um pouquinho a manta, ela já fica no formato, mas eu sempre gosto de dar uma passadinha. Eu vou passar elas e venho mostrar o resultado final para vocês. Passei as minhas peças e o kit já está pronto. Eu vou falar as medidas finais para vocês, que eu sempre esqueço, depois vocês me perguntam e eu não consigo responder. Essa maior ficou aproximadamente com 18 centímetros por 9 centímetros e 5 centímetros de profundidade. E a menorzinha ficou com 9 também, por 9 centímetros e de profundidade 5. É um kit que fica muito lindo. Essa coleção da Eva Tecidos está belíssima. Queria mostrar para vocês esse kit, que também já está pronto com outro tecido. Então, eu utilizei os 3 tecidos da mesma coleção. Adquira um molde para vocês poderem fazer, aproveitem para ter esses produtos à pronta entrega. E vamos aproveitar para vender bastante no Dia dos Professores e o Natal logo, logo tá aí, né? A gente já tem que começar a preparar as nossas peças. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Curtam, compartilhem. É assim que vocês podem me ajudar. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!